Dois destaques. Primeiro, a gente tem acompanhado, né, as movimentações Banco Central e Governo Federal em relação à taxa de juros, muita pressão para a redução da Selic, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou positivamente a regra fiscal proposta pelo governo Lula, que deve ser oficialmente entregue ao Congresso na próxima semana. Apesar de divergências em relação aos juros com o governo Lula, o presidente do Banco Central reforçou o apoio à nova regra que vai substituir o teto de gastos. Eu acho que tem uma ansiedade em relação à despesa obrigatória e eu acho às vezes até injusto, acho que isso aí deveria ser cobrado com alguma parcimônia, porque é bastante difícil cortar a despesa obrigatória, principalmente quando a gente pensa em cortes estruturais. Então a nossa avaliação é super positiva, reconhecemos o esforço, vamos observar aí o processo de aprovação no Congresso, se vai ter alguma modificação. Mas acho que é importante dizer que, para aqueles que tinham esse risco, vamos dizer assim, precificado, de que poderia ter uma trajetória de dívida mais descoordenada, eu acho que isso foi eliminado. Bom, expectativa para saber se a proposta será ou não alterada no Congresso. E um outro destaque da economia, um levantamento do Ministério do Trabalho, uma reportagem do portal UOL, falando sobre os maiores e menores salários em fevereiro desse ano, com algumas surpresas. É o salário de admissão, ou seja, na hora da contratação. Qualquer profissão? Para qualquer profissão. É um levantamento completo. E aí, os maiores, tá? Em admissão. Diretor de produção e operação da indústria de transformação. Foi o maior salário. É um cargo. Ainda tem mais, tá? Repita. Diretor de produção e operações da indústria de transformação, extração mineral e utilidades. Siderúrgica. Basicamente. É um cargo. Ser diretor. Diretor da Uzi Minas. Pode ser. Vale. Não fala empresa. O salário foi de R$ 32.508. Foi a maior admissão feita em fevereiro no país. E uma que vai surpreender vocês, provavelmente, tá? O segundo maior salário em fevereiro na contratação. Não fala. É o prático. Não, professor de geografia do ensino superior. Professor de Foi geografia? o maior salário de admissão. Esse aqui não tem, tá? Em fevereiro. Exatamente não tem, a justificativa. porque não tá tendo. Exatamente. Então, como você teve poucas contratações, nesse cargo para esse mês, o salário é mais alto. Você tem poucos professores, concorrência. Tem valor? Qual é o valor? R$28 mil. Professor de geografia de ensino superior? Exatamente. Não sabemos, não Eu fala tive se um professor ótimo no cursinho que chamava Moraes, que dava aula de... Esses de cursinho Ele são é famoso, ótimos. do esses de ângulo cursinho e tal. são ótimos. Pô, esse cara deve estar ganhando bem, 28 então. mil? Pô, Mas gente, 28 mas mil. vamos deixar claro, porque senão vai começar um monte de professor pipocar. Isso é exceção da exceção. Exceção da exceção. E aí vou trazer um outro Não dado. tem professor, porque assim, ninguém mais quis fazer essa faculdade, justamente porque tá ganhando muito pouco. Esse é o ponto. Tem pouco profissional, surge a vaga, o salário é alto pela concorrência. O terceiro é o diretor de recursos humanos, 27 mil. Diretor de pesquisa e desenvolvimento, engenheiro aeronáutico e diretor comercial estão nessa lista, tá? E aí vamos falar dos menores salários. Querem dar um palpite? Menor salário, porra. Espero que não seja o professor. Professor de Linguística e Linguística Aplicada, R$ 983 foi o salário de admissão. Isso estamos falando de salário líquido, tá? Então, também temos um professor nessa lista. Condutor de processos robotizados de pintura aparece na lista. Peraí, que é isso? Condutor de processos robotizados de pintura, R$ 1.029 foi o salário de admissão. Não é possível. E, deve estar errado isso aí, Ministério do Trabalho. E aparece na lista, entre os 10, o Gandula, R$ 1.236. É uma categoria que recebe muito pouco. Não, mas com todo respeito ao Gandula, tá? Com respeito a todos aqui. Não faz muito sentido o Gandula ganhar mais que um professor. Faz? Mas aí não é uma questão de sentido. Isso aí tem a ver com mercado, tem a ver com uma série de outras questões. Não é sentido. O mercado também não aquecido, o mercado de Gandula. Não, mas também não faz sentido um jogador de futebol ganhar mais que um professor. Faz. Não O faz. futebol gera lucro, gera riqueza. Não faz. Os caras não pagam 400 milhões É que você tá pro falando Neymar de uma à toa. série de... Vende camisa. Tem uma série de questões aí. Tem muito mais professor do que Gandula. Não, eu acho que o professor merece mais que o Neymar. Então, merece. É isso. Mas o Neymar tem outros gera valores riqueza. ali. E outros valores impostos, né? Tem a questão do mercado, tudo isso vai pesando na hora. Não, tudo bem, mas tô falando do Mas Gandula realmente... Gandula gera riqueza. Não, eu vou, não. Não gera mesmo. Você vai no jogo? Não, eu não vou, porque o Gandula de hoje não é bom, ele vai... Não, mas o do jogo de domingo vai ter um Gandula excelente, eu vou. Tem uma professora de geografia mandando, acho que vocês colocaram um 0 a mais aí nesse 28 mil. Esse não, gente, é uma exceção da exceção, mas realmente foi esse o salário. O salário médio no país, segundo o CAGED, Ministério do Trabalho, para contratação em fevereiro foi de R$ 1.978. Tá bom.
Carla, Megali, você fez Ângulo Sergipe ou Tamandaré? Eu também tive aula com Moraes, lá só tinha fera. Ângulo Sergipe, Carla. Valeu pela mensagem. Obrigado, Sandro.